Jacete, olha aqui, nós outra vez, né? Que bom. Olha aí, nesta revisão maravilhosa. Ei, Jacete, aqui tem coisa boa, hein? Neste sábado letivo, intelecção de textos do modernismo. Olha, é top, né? Este encontro nosso aqui com esses autores, né? Nessa revisão maravilhosa, muito boa. Opa, neste 24 de setembro, que beleza! Vamos que vamos, hein? Pois olha aqui. Opa, quem chegou aqui? Ah, tá brincando, né? Olha, é a geração de 45. Que geração é essa tão famosa, né? Aqui. Aí os nossos convidados de hoje, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Olha, é top. São dois artistas geniais no campo da ficção, né? Guimarães Rosa no regionalismo, só que não é um regionalismozinho assim, sabe? É um regionalismo de altíssima rotação, né? É o chamado regionalismo universal, né? Em que a linguagem é o ponto maior da originalidade da obra dele, né? E a Clarice Lispector, bom, é outro. Eita, Clarice, essa aí eu vou te contar. É uma escritora do campo da ficção intimista, né? Tanto tem uma frase muito famosa dela que ela diz assim: bom, há uns que cosem para fora, eu coso para dentro. Olha o verbo coser aí, que é uma metáfora impressionante, não é? O coser, o texto, né? O tecido, né? E o texto é a metáfora mais apropriada para o texto, é o tecido, né? Um texto é como um tecido, né? Ele é todo cruzado, alinhavado, né? E a Clarice é nossa convidada de hoje, da nossa aula de revisão, né? Este sábado letivo. Ela no campo da prosa intimista urbana, cuidado aí com a distinção, hein? E Guimarães Rosa no campo da prosa, da ficção regionalista, né? Nesse espaço maior, que é o universal, metafísico, né? A Clarice, ela questiona mais o ato de escrever. É o que a gente chama de metarromance. Olha que coisa mais impressionante. Eja Sete são dois autores assim, que são eternos convidados assim do Enem, né? Porque é o ponto maior da literatura brasileira desses 100 anos de modernismo, né? O destaque fica para um homem e para uma mulher, um escritor e uma escritora, né? Esse ponto de equilíbrio, né? Essa igualdade extraordinária aí, né? Para a gente dizer aquelas frases bobas, mulher empoderada, essas besteirinhas aí. Aqui a coisa é mais elevada, sabe? Não precisa a gente ficar dizendo isso. O tempo, né? A crítica e o leitor no campo da literatura são os aliados, né? Eles é que dizem exatamente o que vai acontecer. E aí vamos comentar, né? E vamos conhecer, né? Essa ficção, né? Metafísica, intimista da Clarice, né? E comentar o Guimarães Rosa na revolução que ele fez da linguagem, né? Valeu? Então vamos fazer essa revisão maravilhosa aqui, né? Coisa muito boa. Opa, já estamos aqui com o Guimarães Rosa, né? Esse óculos dele grosso, né? Ele era míope, e esta gravatinha dele muito curiosa, né? Isola o escritor no cenário nacional, né? Porque é um escritor que não tem comparação, né?
E a Clarice também não tem comparação. São dois gigantes, né? Cada um no seu espaço, né? E aqui esse mineiro, olha aí o sertãozão das Minas Gerais, né? É o sertão mineiro. Ele é um mineiro da cidadezinha de Cordisburgo. Aí duas palavras curiosas aqui, né? Dois radicais, Cordes, que é coração, né? E Burgo, que é uma vila, né? O Guimarães Rosa é visto assim como o maior criador em prosa do modernismo brasileiro, nesses 100 anos, né? E um dos maiores nomes da literatura mundial, né? Tem três palavras aqui que dão a dimensão que a gente precisa, né? Você tem o poliglota, o médico e o diplomata. Nadinha, né? Tá vendo aí? Tá vendo aí, G7? Como uma coisa não é de brincadeira, né? Um poliglota. Você não tem ideia de como esse cidadão, uma super inteligência, né, e um talento assim incomparável, né? Ele aprendeu uns 20 idiomas. Ele dominava bem uns 10, 12, né? Lia e escrevia. E mais uns 8 que ele conhecia muito bem, né? Então foi uma vantagem assim, extraordinária, porque ele leu as grandes obras da literatura universal, ele leu no original. O grego, o latim, o francês, o inglês, o alemão, por aí vai. É uma humilhação para nós um negócio desse aí, é uma coisa absurda. Essa criaturinha de Jesus Cristo, com 5 anos de idade, ele lia para a mãe dele em francês. E eu tangendo jumento no interior, com 5 anos de idade. Aras, brincadeira, é uma coisa absurda, né? Tem gente que vem para servir de exemplo para a gente, para estimular a gente a estudar. É o caso dele, né? E dar Clarice para as mulheres. Aí é que é uma beleza, né? Ele formou-se em medicina junto com o Juscelino Kubitschek, aquele que foi presidente, né, dos 50 anos em 5, né? E aí viram que ele era um desperdício, sendo médico. Disse, não, rapaz, não dá certo não, você vai para... Aí uns amigos pegaram e botaram o nome dele no Itamaraty, para fazer uma prova lá, e marcaram o dia. Ele, não. E a turma, sim. O que deu? Ele foi fazer a prova. Qual é a resposta? Você já sabe, né? Sabe onde ele foi servir, como diplomata nosso? Em Hamburgo, na Alemanha, né? Agora vem um melhor. Ele ajudou a salvar centenas de judeus. Gente, um homem desse é extraordinário. Nossa Senhora. Sabe onde é que está o nome dele? Lá em Israel. Ele é homenageado, minha diretora, lá em Israel. Não tem aquele filme famoso, G7, que é A Lista de Schindler, né? Aquele empresário salvando os judeus. Pois ele está naquele nível ali. Só que ele é um diplomata, né? E o melhor, a mulher dele, né, ajudando a salvar também os judeus, né? Olha, por isso que eu botei o poliglota, o médico e o diplomata. Aí vem o escritor agora, que é o nosso foco, né? O que ele fez na literatura? Aquilo que ninguém não poderia pensar. Ele revolucionou a linguagem. Ele sabia muitos idiomas. E era um criador extraordinário. Ele saiu criando palavras, né? Saiu criando palavras, né? Neologismos, né? E ele, então, criando palavras, arcaísmos, né? Neologismos, hibridismos, estrangeirismos, regionalismos. É uma força impressionante, né?
Então ele marcou bem essa originalidade na obra dele, né? Genial, né? Fantástico, né? Ele explodiu, né? A literatura com ele não foi mais a mesma, né? Mas professor, e o regionalismo já vem lá do romantismo? Aí é que está o segredo. Galera, o regionalismo veio evoluindo, evoluindo, evoluindo. Saiu lá do romantismo aquelas descrições, aquele romantismo bobo, aquela coisa assim, muito prosaica, não é? De muita descrição e tudo. Evoluiu para o realismo, evoluiu para os sertões de Euclides da Cunha, naquele tom jornalístico, histórico. Evoluiu para o modernismo, encontrou em Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Mas o Guimarães Rosa encontrou um ponto diferente para aprofundar. Sabe qual é esse ponto diferente? É exatamente revolucionando pela linguagem, né? Aí é que está a beleza. A maneira de falar do sertanejo, do jagunço, né? do tropeiro, essa coisa absurda do sertão, os mitos do sertão. É aí que está o segredo do regionalismo dele, né? É o realismo fantástico, o mitopoético dele, né? É uma coisa absurda, extraordinária, né? Então ele lançou esse regionalismo num campo mais universal, né? Não ficou só ali naquela região, lógico. Ele lançou isso num campo diferente, absurdo, né? Mítico. E trabalhou o sagrado e o profano aí. Trabalhou com o mágico, com o absurdo. Isso ganhou notoriedade extraordinária, que o nome dele foi colocado várias vezes, né, para o Nobel de Literatura. Olha que ponto não chegou, né? Mas o problema é curioso, né? Pois acredite, Guimarães Rosa, genialmente, né, ele ganhou, né, o maior espaço da literatura modernista no campo da crítica e da leitura, né, da novidade, né, do desconhecido. E aqui eu trouxe um fragmento bem interessante, né, e chamei a atenção. A novidade da linguagem. Seria assim a revolução que ele fez no campo da narrativa, né? Nonada, olha só essa palavra, nonada, como quem diz assim, não é nada disso não. Tá vendo? Bem interessante. Isso é a fala do Riobaldo, personagem central do romance dele, do único romance dele. O melhor é isso aí, do único, né? Mas ele tem 4 outros livros de contos, essa coisa toda. E aí, galera, EJA 7, essa revisão de hoje aí, deste sábado letivo, é uma beleza, né? Olha que texto incrível, né? Parece que a gente está lá no sertão conversando com um tropeiro, né? Um vaqueiro, né? Tiros que o senhor ouviu, foi briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mirinhares no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro assim branco, erroso. Os olhos de nem ser civil. E com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que por defeito, como nasceu arrebitado de beiços,
esse figurara rindo, feito pessoa. Olha que coisa mais assim, lendária, mítica, né? É o sertãozão com suas histórias, né? Nesse âmbito do universal, né? É o Guimarães Rosa. Olha, Eja 7, um dia aí vocês mexendo na biblioteca da sua escola aí, se você encontrar esse livro, Grande Sertão Veredas, né? Olha, pega o livro e passe pelo menos um mês com ele, né? Fazendo boa leitura, devagar, com calma, né? Aí você vai compreendendo essa força revolucionária, né, do código linguístico do Guimarães Rosa, né? Ele é genial, né? Então é um monólogo do Reobaldo, o Reobaldo vai contando. O interlocutor não fala nada, é como se o interlocutor fizesse só balançar a cabeça e tal, né? Ele pergunta, ele mesmo responde, né? É um monólogo gigante, são quase 500 páginas, né? É um livro, é uma epopeia imensa, extraordinária, né? Eu tenho, saiu agora, porque o livro ele é de 1953, né? Quando foi em 2013, né, lançaram a edição só para colecionadores, né? Pois não é que este professor abestado comprou este volume, este livro, porque eu me meto a colecionar também, né? Eu tenho um livro só para eu ler e riscar e tenho outro guardadinho só para eu ficar pegando e olhando para ele. É coisa de gente apaixonada por livro, que não tem o que fazer mesmo, porque sinceramente. Eja 7, eu recomendo vocês também se apaixonarem pelos livros, viu? É coisa boa. Na hora de namorar, você tem uma conversa muito boa, né? Conversar, mostrar as coisas, explicar. Eu explico ao senhor. O diabo vige dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Olha como é interessante, né? O homem do sertão conversando sobre o diabo, né? Nenhum é o que digo. O senhor, olha, o senhor aprova, me declare tudo franco. Mas não diga o senhor acisado e instruído que acredita na pessoa dele. Não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia, né? Mas isso é muito interessante, né? Ele, coitado, ele já foi jagunço e tudo, conversando com esta pessoa, que vai lá na fazenda dele, ele já está velho, aí ele fica contando, né? Diz, olha, o senhor, né? Sua alta opinião, porque ele é uma pessoa de cultura, essa pessoa que está na frente dele, né? E certamente ele balança a cabeça dizendo assim, não, o diabo não existe não e tudo, né? Aí ele conclui, sua alta opinião compõe minha valia, não é? Como quem diz, eu também não acredito na pessoa desse diabo não, né? Então essa conversa do sertão é muito bela, extraordinária, em altíssimo nível, né? Eu me vejo assim, lendo o Guimarães Rosa, não só o Grande Sertão Veredas, como os contos magníficos dele, né? Num nível muito elevado, extraordinário, onde ele vai misturando o sagrado e o profano, né? É porque ele, quando jagunço, ele também ele pensou ter feito um pacto com o diabo para poder matar um sujeito lá, né? Aí ele fica doido, atormentado no final da vida dele. Será que essa coisa existe, este diabo existe ou não? Porque ele está atormentado. E essa pessoa mais esclarecida chega na fazenda dele, né? E ele senta num banquinho, eles dois vão conversar. Só que o interlocutor, que no fundo esse interlocutor é o próprio Guimarães Rosa. É interessante, viu, minha diretora? Eu fiquei impressionado. E impressiona qualquer um. Eja 7 impressiona. Então essa pessoa, que eu penso que é o próprio Guimarães Rosa, que fica conversando, ele não fala, né? Ele fica só, com quem diz, concordo, balançando a cabeça, ou sim ou não. E o Reobaldo manda conversa em cima dele, né? E aí chega
esse ponto aí terrível, né, desse tormento da vida do Riobaldo, né? E tem aqui mais um momento. Eu tirei do meu livro, lógico, do meu livro precioso, porque eu tenho vários livros, Grande Sertão. Mas esse é muito precioso, porque ele é capa dura, ele é para colecionador esse. Então ele fica na minha prateleira e eu fico riscando os outros volumes, mas aquele não. Né? Você imagina em casa, a pessoa diz assim, a minha mulher diz assim, mas você comprou outro livro? Você não já tem outro? Eu digo, não, é porque esse aqui é muito bonito. Pois sim. É interessante essa coisa de a gente se apaixonar pelos livros, não é? Pois veja, 7, esse momento dessa aula do sábado letivo é descontraída, não é? E aí ele continua a conversa. Olha o momento aí como é interessante agora. De primeiro, ou seja, no passado, ela é mais jovem, né? Eu fazia e mexia. E pensar não pensava. Não possuía os prazos, né? Vivi puxando o difícil do difícil. Peixe vivo no moquém. Olha, moço, quem mói no áspero não fantaseia. Ou seja, mas que coisa. Quem vive na realidade dura da vida não tem tempo para ficar fantasiando, não. Mas agora, feita a folga que me vem, né? Porque ele agora está velho e tal, na beira de São Francisco, na fazenda dele, né? Está de folga, ele está dizendo aí, né? E sem pequenos dessossegos, estou de range-rede. Ou seja, estou deitado e tal, né? E me inventei neste gosto de especular ideias, né? Ora, mas... olha o que ele diz. E me inventei neste gosto de especular ideias. Ficar com ideias, conversando, né? O diabo existe e não existe. Dou o dito. Abré anuncie. Olha aí a oralidade, né? Essas melancolias, o senhor vê, existe cachoeira. E, pois, mas cachoeira é barranco de chão. E água se caindo por ele, rebombando, retombando. O senhor consome essa água. Ou desfaz o barranco sobre a cachoeira alguma? Olha que frase chegou agora, né? Viver é negócio muito perigoso. Que coisa impressionante, né? É lindo demais. De fato, nasceu, você começa a viver uma vida de perigos, né? É isso que ele está dizendo. Viver é negócio muito perigoso. E olha a reticência. Que cabe ao leitor dar a sua opinião também. De fato, é perigoso mesmo. E pensando bem, né? Por isso que ele está dizendo, agora eu estou velho, na beira aqui do São Chico, esta fazenda, né? E agora eu fico especulando de ideias, né? É magnífico, né? O Guimarães Rosa. Por isso que eu contamino aí a galera EJA 7, não é? Com Guimarães Rosa, e daqui a pouquinho chega a Clarice Lispector, né? Bom, eu trouxe aqui questão, né? Do Guimarães, né? E tudo dele, nessa narrativa muito rica, né? Inovadora, humana, universal, né? É a linguagem. O problema é a linguagem. Você viu aí, né? Então tudo passa pela oralidade, né? A maneira de falar do sertanejo. E qual é a originalidade da obra? É exatamente isso aí, né? Essa questão aí, né? Beleza, né? Tem mais outra. Tanto faz ser isso no romance dele, como nos contos. Eu estou citando aqui Sagarana, que é uma obra de contos, né? As coisas mais maravilhosas, né? E lembrando a vocês essa fala do sertanejo, os neologismos que ele cria, porque ele é um talento extraordinário, né? E os idiomas que ele aprendeu, ele cria hibridismos, palavras novas de idiomas diferentes, né? Mas principalmente a oralidade popular. A resposta disso aqui, né, é a letra A. Trata-se de um regionalismo que, por seu aspecto poético, que ele é muito poético e metafísico, né, adquire essa dimensão universal. Valeu aí, EJA 7.
Que beleza, né? Neste sábado letivo aqui, a gente fazendo revisão, bem descontraído, sobre dois gênios da literatura brasileira, né? Muito bom. Tem mais outra questão, né? Muitas características do texto você viu na leitura que a gente fez, né? E o que mais se destaca? É aqui, na letra B, o destaque maior. É a recriação da fala regional, né? O vocabulário, a sintaxe, né? E eu fiz tudo na leitura para dar aquela melodia do homem do sertão. Né? Senhor mire e veja, né? Olha aí. Né? Me lembro as feiras na minha cidadezinha pequenininha, que as pessoas vêm do interior, né? Das fazendas e tudo, né? E vão conversar na feira, né? Tá aí. É exatamente essa questão aí, né? Beleza. Tem outra. Eu repeti essa questão, né, para lembrar a vocês a necessidade de você repetir. Tem um anúncio muito curioso de um professor muito famoso, ele diz o seguinte, repetir para aprender. Se você não repetir, não vai aprender, o cérebro não vai guardar. Né? Se você faz uma simples leitura por fazer, passa pelo cérebro e vai embora. Mas se você repetir o assunto, fica. Né? Por que os nossos professores lá do Fundamental faziam essas coisas? Vamos repetir todo mundo? Vamos anotar? Aí, por isso. Né? Interessante, não é? Nossas professoras no Fundamental foram maravilhosas, extraordinárias, né? Botando a gente no caminho certo e a gente fazendo malandragem, né? Um negócio sério, não, minha diretora, é uma coisa impressionante. Olha, EJA 7, não é fácil viver, é muito perigoso, hein? Olha o Guimarães Rosa, não é? Tem mais, né? Olha que chegou esta beleza aqui. Eu namoraria ela, com certeza, não tem jeito, né? Mas é uma mulher muito perigosa, né? Muito bela, né? Olha aí, pescador aí, a galera aí do romantismo, né? As mulheres belas, esses olhos um pouco amendoados, ela tinha a língua um pouco presa, né? Ela era muito bonita e super inteligente, né? Não nasceu no Brasil, ela é da Ucrânia, coitada da Ucrânia, né? Está aí nessa confusão maior do mundo com a Rússia aí, né? E os pais, a família entrou por Recife, né? E ela era uma criança, né? E aí aprendeu a cultura brasileira e genialmente ela foi, né, se destacando logo na adolescência e tudo, né? E eu trouxe aqui uns questionamentos dela, né? Para a gente compreender bem melhor essa grande escritora brasileira, né? Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Pronto, está aí. Essa é a proposta dela, né? São mais de 15 obras. E aí alguém se apaixonou por ela, um rapaz, um norte-americano que estudava em São Paulo, né? E esse rapaz passou muitos anos pesquisando a vida dela e publicou um livro, já tem uns 7 anos mais ou menos, publicou a biografia dela, em inglês, aí traduziu, né? Traduziram a biografia. E eu fui me encontrar com ele. Ele foi fazer uma palestra em São Luís. E eu fui para São Luís para convidar esse biógrafo da Clarice para vir para o Salão do Livro do Piauí. A galera EJA 7, talvez nem saiba, mas eu sou um dos coordenadores do SALIP, né? E eu fui conversar com esse moço, esse norte-americano, Benjamin Moser, né? Para ele vir para Teresina, né? Mas a agenda dele lotada, né? Tudo de Clarice, ele já estava lotado por uns 10 anos, imagine que loucura, né? Mas ficou acertado que na hora que tiver a oportunidade, ele vem. E todo ano nós estamos no calcanhar dele. Um rapaz muito simpático, né? Benjamin Moser, né? Esse norte-americano. Né? E aí ela diz aqui essa frase curiosa. Não tem pessoa para fora, eu cozo para dentro.
Que coisa! Só mesmo da cabeça de uma mulher. O causer, né? Ela quer falar do íntimo das pessoas, né? Então a literatura dela é uma literatura do íntimo, introspectiva, né? E ela vai salpicando isso, né, no leitor. E ela, outra advertência dela, eu sou uma pergunta. Incrível, né? E ela diz mais, mas o que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras, as entrelinhas. Ou seja, o melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. Ah, grande escritora, 10, ó. Clarice Lispector, para EJA 7, nesta revisão, né? Precisamos conhecer esse grande patrimônio da literatura mundial. Muito beleza, muito bom. Assisti a muitas entrevistas dela pela TV, né? E hoje sou um professor, e hoje e de sempre, que vem acompanhando essa estrela maravilhosa, grandeza, né? E ela criou uma personagem assim, que as mulheres, nem pensar as mulheres se compararem a Macabeia, terrível, né? Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento. Mas que coisa, né? É apaixonante ler Clarice Lispector. Convido todos vocês, né? Começa da Hora da Estrela. Oh, minha gente, olha, uma pobre nordestina que sai daqui do Alto Sertão das Alagoas, se manda para o Rio de Janeiro e diz que quer ser uma estrela. Ai, meu pai do céu. É a Macabeia. Mas a Macabeia é uma tristeza. Não estudou, quer ser uma estrela de televisão, do cinema, e aí a vida passa, a vida besta, idiota, ela é atropelada na rua e foi parar no jornal pelo atropelamento. Olha a estrela em que é que deu. Está aí. Agora, tem um livro, Laços de Família, que é uma advertência às mulheres, né? Laços de Família, onde ela analisa a hipocrisia, né? Analisa o jeito das mulheres não serem. Né? É advertência sobre elas. As mulheres ao trabalho, qualificação. Tem um conto aí que tem uma mulher às 3 horas da tarde na rua, fazendo compras, não sei o quê. Vai trabalhar, né? É isso que ela chama a atenção. Olha, EJA 7, e quem mais, né, assistia aí às aulas pelo canal Educação, a literatura ensina, né? Ensina a se desviar da vida perigosa, como diz o Guimarães Rosa aí, né? Valeu, minha gente! Características e temas da grande obra dessa escritora magnífica. A ficção dela é filosófica, né, intimista, já dissemos isso, psicológica, no campo social, uma linguagem poética, e tem uma palavrinha mágica aqui, ó, epifania, né? Aquele estalo que dá na cabeça da gente, para a gente olhar o mundo com mais cuidado, pois está aí, epifania. É a crise do universo feminino, né? Que ela trabalha muito bem essa coisa aí, essa crise, né? Muito influenciada, né? Olha aí, falsidade das relações familiares, que coisa terrível, né? E o desespero para escrever uma obra, é a metalinguagem, né? Essa arte da Clarice Lispector, que vocês estão me ouvindo e tudo, ela causa no leitor um estranhamento danado, é um estranhamento, né? Porque nunca ninguém tinha feito isso, dito isso, né? Ela trabalha um monólogo, fluxo de consciência. Pois vamos ver agora nos textos esse momento magnífico. Valeu? EJA 7, neste sábado letivo, é só coisa boa, né? Tá aqui, vou criar, presta atenção, vou criar o que me aconteceu. Que coisa curiosa, não é?
Só porque viver não é relatável, viver não é vivível. Teria que criar sobre a vida, e sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender uma criação, meu único modo. Precisarei, com esforço, traduzir sinais de telégrafo. O desconhecido para uma língua que desconheço, sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula, que se eu tivesse acordada, não seria linguagem. Você vê o desespero para escrever, né? É metalinguagem. É aqui que o bicho pega, né? Essa preocupação, né, com a escritura do texto literário, né, dando a dimensão metalinguística. Ela tematiza a criação. Olha, EJA 7, isso aqui é alto nível, né? Os nossos dois convidados de hoje, né? Clarice Lispector, nesse sábado letivo aqui de revisão, né? E João Guimarães Rosa. Perfeito. Estamos indo, hein? Que ótimo. E aí ela diz assim, na hora da estrela, Macabeia, eita Macabeia. Tem hora que a gente age como uma Macabeia, né? Idiotizado. Né? Tem esses momentos assim, né? E ela então cria essa personagem, a Hora da Estrela, né? Para falar desses momentos bobos da vida da gente, né? É algo assim curioso, né? E esse fragmento do romance dela, né, dá essa dimensão. Leia o texto aí para você ver uma coisa. Galera, você viu aí, não é? A linguagem dela é no campo inventivo, criativo, que é um pouco diferente do Guimarães Rosa, né? Mas são dois criadores extraordinários, né? E tem essa questão aqui, do Enem, olha aí, do Enem, hein? É a Macabé no Enem. A Macabé no Enem, não acredito. A Macabé é idiotizada, né? É uma bestada do mundo, virou estrela no dia do atropelamento. Pronto, tá aí, né? Tá aí, o texto, né? É esse desespero do escritor, né? Essa crise existencial, né? O desespero do escritor na tentativa de construir o discurso, né? A linguagem. É a letra C. Claro, né? Está aqui, ó. O sujeito criador, né? O eu criador, né? Para construir o texto. Muito bom, muito interessante isso aí, né? Tem mais, hein? Opa, de novo a Hora da Estrela. Não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas, né? Mas voam faíscas e lascas como aços espalhados. Ai, que medo de começar, ainda nem sei o nome da moça. A moça é a Macabé, galera. Essa Macabé é demais. Se falar que a história me desespera por ser simples demais, né? Ela vai desesperando para construir a personagem, não é? Esse é que é o detalhe mais doloroso, né? E a questão é essa.
né? A Hora da Estrela, que é o romance mais conhecido dela, né? A intenção é tornar sensível, que não está claramente disponível na realidade, né? Esse é o desespero do escritor, né? E da Clarice principalmente. Olha, Eja 7, que bom, né? Estivemos juntos nesses minutos maravilhosos, nesse sábado letivo, né? Para a gente rever momentos maravilhosos, né? Com dois gigantes da ficção modernista no Brasil, João Guimarães Rosa no campo do regionalismo universal, da revolução da linguagem, e Clarice Lispector no campo do meta-romance, né? Da ficção intimista, da crise do feminino, né? Então, esses dois momentos foi nosso trabalho, né, aqui com vocês da EJA 7, né? Com esses dois grandes escritores, né? São os melhores exemplos desses 100 anos de modernismo. O João Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Olha, EJA 7, um abraço, viu? E até o nosso próximo encontro, né?